E a Hungria é exatamente o tipo de lugar onde essas diferenças podem ficar dolorosas. O circuito exige ritmo. Uma curva leva direto a outra, o que significa que um pequeno erro não termina quando a curva termina. Ele pode seguir o piloto até a próxima zona de freada, prejudicar a próxima saída e depois reduzir a velocidade o caminho inteiro até a reta seguinte. O carro precisa se sentir previsível. A frente precisa responder quando o piloto gira. A traseira precisa permanecer estável quando os freios são soltos. E quando o piloto toca o acelerador, o carro precisa dar confiança em vez de hesitação. Isso parece simples. Não é. Um piloto de Fórmula 1 toma essas decisões a uma velocidade enorme, com quase nenhum tempo para corrigir um erro. Quando o carro se comporta exatamente como o esperado, o piloto pode atacar. Quando não se comporta, o piloto começa a se proteger do próprio carro. Ele freia um pouco mais cedo. Espera um pouco mais antes de acelerar. Usa um input de direção mais seguro. Cada mudança pode parecer minúscula isoladamente, mas ao longo de uma volta inteira, esses momentos minúsculos começam a se conectar. E é aí que a telemetria de Hamilton na Hungria se torna tão importante. A fonte disponível afirma que os engenheiros da Ferrari ficaram atordoados com o que viram, mas não publica os traços exatos, a diferença de tempo de volta ou um detalhamento curva a curva. Isso significa que a afirmação dramática é clara, enquanto a evidência técnica por trás dela permanece não especificada. Mas até essa ausência já diz onde começa a tensão real. Porque se a diferença foi grande o bastante para chocar a Ferrari, os engenheiros provavelmente não estavam olhando para um erro isolado. Um ponto de freada perdido não transformaria a compreensão deles sobre o carro. Uma curva lenta não criaria um mistério interno importante. A preocupação real seria um padrão. Uma diferença repetida na forma como Hamilton abordava a volta. Talvez o carro exigisse um estilo de pilotagem que ia contra seus instintos naturais. Talvez ele estivesse encontrando velocidade em uma fase da curva, enquanto perdia ainda mais em algum lugar menos óbvio. Ou talvez os dados mostrassem que a limitação atribuída ao piloto vinha na verdade da máquina sob ele. Essa possibilidade muda a história inteira. Pilotos costumam ser julgados pelo tempo final de volta. Mais rápido parece melhor, mais lento parece pior. Parece simples, limpo e inegável. Mas o tempo de volta é apenas a resposta final. A telemetria mostra o cálculo. Imagine dois estudantes recebendo notas diferentes no mesmo teste. Olhar apenas o resultado diz quem tirou nota mais alta. Olhar cada resposta diz o porquê. Um pode entender o assunto, mas cometer alguns erros caros. O outro pode estar acertando no chute. E às vezes, o próprio teste pode estar mal desenhado para a pessoa que está fazendo. Para a Ferrari, essa distinção pode ser crítica. Se Hamilton estava simplesmente falhando em extrair o potencial do carro, a solução pareceria ser adaptação. Ele precisaria mudar a abordagem, reconstruir a confiança e aprender o que o carro exigia. Mas se a telemetria dele mostrasse que ele estava chegando a um limite diferente, então a Ferrari enfrentaria uma pergunta bem mais desconfortável. E se o potencial aparente do carro só estivesse disponível através de um estilo de pilotagem estreito? E se um piloto conseguisse contornar a fraqueza, enquanto o outro a expunha imediatamente? Isso não faria a fraqueza desaparecer, apenas a esconderia. E fraquezas escondidas são perigosas na Fórmula 1, porque muitas vezes permanecem invisíveis até que as condições mudem. Um circuito diferente, um pneu diferente ou um pequeno ajuste de acerto pode de repente transformar um problema administrável em uma grande perda de desempenho. É por isso que os engenheiros não perguntam apenas quem foi mais rápido. Eles perguntam onde o tempo apareceu. Foi na freada? Foi no meio da curva? Foi na aceleração? O piloto estava lutando contra a subviragem, onde o carro se recusa a girar com a agudeza necessária? Ou a traseira estava se movendo demais, forçando a hesitação antes que a potência pudesse ser aplicada? Cada resposta aponta para uma solução diferente, e cada conclusão errada manda o desenvolvimento na direção errada. Mas existe outra camada aqui, uma que torna a situação ainda mais sensível. Hamilton não é um piloto inexperiente tentando entender a Fórmula 1 pela primeira vez. Seu feedback é construído a partir de anos reconhecendo mudanças minúsculas de equilíbrio. Aderência, freada, estabilidade e comportamento dos pneus. Isso não significa que ele esteja sempre certo. Nenhum piloto está. Mas significa que quando a sensação dele e o cronômetro parecem contar histórias diferentes, a telemetria se torna o juiz. E na Hungria, de acordo com a afirmação central da fonte, esse juiz pode ter entregado um resultado que a Ferrari não esperava. A diferença chocante pode não ter sido simplesmente que Hamilton estava mais lento. Pode ter sido a forma como ele estava mais lento. Porque quando os engenheiros descobrem que o tempo perdido vem de um lugar que eles não estavam monitorando de perto, o problema se torna maior do que uma volta. Vira uma pergunta sobre o comportamento inteiro do carro. E isso leva direto à próxima peça do mistério. Os dados podem ter mostrado à Ferrari não apenas o que Hamilton estava fazendo de diferente, mas por que o carro estava forçando essa diferença em primeiro lugar. E é aqui que a história se torna bem mais desconfortável para a Ferrari. Porque uma diferença de telemetria só é útil quando a equipe entende o que a criou. Um piloto não perde confiança de repente, sem motivo. Um traço de acelerador não se torna hesitante por acidente. Um padrão de freada não muda repetidamente, a menos que algo dentro do carro esteja forçando o piloto a fazer uma escolha.
atacar a curva e arriscar perder o controle. Ou proteger o carro e sacrificar tempo. Essa escolha pode acontecer em menos de um segundo. Mas quando ela aparece de novo e de novo ao longo de uma volta, o resultado se torna impossível de descartar. A fonte não fornece os traços exatos da Hungria, não identifica uma curva específica, uma diferença medida de freada, ou uma porcentagem de acelerador confirmada. Então a causa técnica precisa permanece desconhecida. Mas a afirmação central aponta para algo mais profundo do que uma volta ruim. Sugere que a Ferrari viu um contraste claro entre o que Hamilton precisava do carro e o que o carro realmente estava lhe dando. E isso importa, porque a Hungria pune a hesitação. Há trechos em que o piloto não pode simplesmente consertar uma curva ruim com velocidade extra na reta seguinte. As curvas chegam próximas demais. Uma entrada fraca prejudica o meio da curva. Um meio fraco atrasa o acelerador. Um acelerador atrasado prejudica a seção seguinte. Isso se espalha. Pense em empurrar o primeiro carrinho de compras de uma fila longa. Se o primeiro se move de forma limpa, o resto segue. Mas se a primeira roda prende, cada carrinho atrás dele se desloca. É isso que um pequeno problema de equilíbrio pode fazer em um circuito como a Hungria. A primeira correção pode parecer inofensiva. Depois, a segunda curva fica comprometida. Depois, os pneus começam a derrapar. Depois, o piloto perde a confiança. Depois, o tempo de volta desaparece, e de repente, o cronômetro mostra um problema que começou vários segundos antes. É por isso que a diferença de telemetria mais importante pode não ter aparecido no ponto em que Hamilton perdeu mais tempo. Pode ter aparecido antes disso. Uma aplicação de freio um pouco mais cedo. Uma soltura mais lenta do pedal. Uma correção de direção tão pequena que a maioria dos espectadores nunca notaria. Uma fração de hesitação antes da potência total. Esses não são erros dramáticos. São sinais de alerta. Engenheiros experientes são treinados para reconhecê-los. A parte assustadora não é que Hamilton possa ter estado ajustando sua pilotagem. Todo piloto faz isso. A parte assustadora é o que esses ajustes poderiam revelar sobre o carro. Se a frente da Ferrari não estava respondendo com agudeza suficiente, Hamilton pode ter precisado esperar mais antes de se comprometer com a curva. Isso reduziria sua velocidade na entrada e faria o carro parecer lento para rotacionar. Se a traseira estava instável, ele pode ter sido forçado a frear com mais cautela e atrasar o acelerador. Isso protegeria o carro, mas destruiria a saída. Se os dois problemas aparecessem em momentos diferentes, a situação ficaria ainda mais difícil. O piloto ficaria preso entre duas fraquezas opostas. Empurrar demais à frente, e o carro se recusa a girar. Empurrar demais a traseira, e o carro fica instável. É como tentar correr com sapatos em que uma sola agarra o chão e a outra continua deslizando. Você ainda consegue se mover. Ainda consegue chegar ao fim. Mas não consegue atacar com confiança completa. E a confiança é tudo nesse nível. Um piloto de Fórmula 1 não espera para ver o que o carro vai fazer. Ele precisa prever. Ele se compromete antes que o resultado esteja garantido. Gira para a curva, acreditando que os pneus dianteiros vão morder. Solta o freio, acreditando que a traseira vai permanecer calma. Aplica a potência, acreditando que o carro vai aceitar. Quando essa crença desaparece, mesmo que seja só um pouco, a volta inteira muda. E essa pode ser a verdadeira diferença escondida nos dados de Hamilton. Não simplesmente uma falta de velocidade. Uma falta de certeza. Isso explicaria por que o tempo de volta bruto sozinho pode ser enganoso. Um piloto pode parecer cauteloso porque está sofrendo. Mas também pode parecer cauteloso porque já descobriu o ponto exato em que o carro para de se comportar de forma previsível. Essa é uma distinção crucial. Uma interpretação culpa o piloto. A outra expõe a máquina. E para a Ferrari, essas duas interpretações levam a direções completamente diferentes. Se Hamilton era o problema, a equipe poderia pedir que ele se adaptasse. Mudar o estilo de freada. Carregar menos velocidade. Soltar o pedal de forma diferente. Ser paciente com o acelerador. Mas se o carro estava criando a hesitação, pedir adaptação só esconderia a fraqueza. Poderia produzir uma volta mais rápida no curto prazo. Não resolveria o problema de base. E é aí que o desenvolvimento na Fórmula 1 se torna perigoso. As equipes podem melhorar um carro em torno dos sintomas em vez da causa. Podem ajustar o acerto para deixar uma curva melhor, e sem saber prejudicar 3 outras. Podem criar estabilidade na freada, mas perder rotação no meio. Podem melhorar a resposta da frente, mas tornar a traseira mais difícil de controlar. Toda solução carrega um custo. O objetivo não é remover todas as fraquezas. Isso é impossível. O objetivo é decidir com qual fraqueza o piloto consegue conviver.